Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de português e nós vamos dar continuidade, pessoal, ao que a gente vinha trabalhando em sala de aula. Nós vimos trabalhando sobre as conjugações verbais. E como nós estudamos as conjugações verbais, elas acompanham uns pronomes. Quando nós vamos conjugar os verbos, nós temos a presença dos pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. De acordo com a tabela, esses pronomes pessoais do caso reto, nós temos o número. O que é esse número, pessoal? É em relação à quantidade que eu estou me referindo no verbo. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas fizeram isso? Foi só uma ou foram várias? Então, ela se refere à questão de quantidade, certo? Então, nós temos aí os singulares, que se refere somente a uma pessoa, e nós temos o plural, que é quando eu me refiro a várias pessoas. Nós temos aí a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, que é eu, tu e ele. Nós temos aí a primeira pessoa do plural, que é nós, segunda pessoa do plural, que é vós, e terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Essas pessoas, pessoal, lembrem-se, elas servem para fazer uma substituição pelo elemento da frase que pratica a ação, ou seja, ela vai substituir o substantivo da frase. Se eu tenho, por exemplo, Camila é a professora de português e eu não quero falar o meu nome, eu teria que substituir. Ela é a professora de português. Então, eu vou usar esse pronome para substituir um substantivo. Nós aí temos os pronomes oblíquos. Esses pronomes oblíquos, eles servem, pessoal. Servem não, aliás, eles seguem a mesma ordem dos pronomes pessoais do caso reto. Exemplo, mim, me, comigo, ele é primeira pessoa do singular. Te, ti, contigo, é a segunda pessoa do singular. Se, si, consigo, o, a e li é a terceira pessoa do singular. Nos, conosco, primeira pessoa do plural. Vos, convosco, segunda pessoa do plural. Se, si, consigo, o, os, as e lis, terceira pessoa do plural. Esses pronomes oblíquos, pessoal, nós temos eles átonos e nós temos eles tônicos. Tônicos são palavras que têm sílabas tônicas. Sílabas tônicas são palavras fortes, ou seja, eles não podem se juntar a outra palavra na frase. Já os pronomes oblíquos, átonos, é o que ele não tem força. E para que ele tenha uma força maior na frase, eu preciso juntar ele com uma palavra. Que palavra seria essa? Com o verbo. Vocês já ouviram, por exemplo, os verbos quando eu digo aconselharam-me? Então, eu junto esse me com o verbo aconselhar. Então, eu tenho um pronome oblíquo átono. Por quê? Porque eu preciso juntar ele ao verbo. Os pronomes oblíquos átonos são me, ti, si, o, a, li, nos, vos, se, os, as e lis. Entenderam, pessoal? Então, nós temos os pronomes oblíquos
átonos, que são os que se juntam com o verbo, e nós temos os pronomes tônicos, que eles não se juntam com o verbo. Exemplo, eu tenho como juntar comigo com o verbo? Não tenho. Então, ele é um pronome tônico, certo? O versículo é: se ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Mateus 6:33.